Então, qual é a diferença entre a ansiedade e a síndrome do pânico? Tem uma diferença e é importante a gente perceber isso porque às vezes a pessoa fica na dúvida, tenho ansiedade ou isso já virou uma síndrome do pânico, é algo mais sério que eu preciso cuidar. De qualquer forma, é muito importante cuidar, né? Porque a ansiedade em si já é algo bem desconfortável e que gera dificuldades no dia a dia. Mas, sem dúvida, a síndrome do pânico, aí você não tem opção, você precisa cuidar. Não é algo que dá para você conviver. Então a diferença já dá para imaginar, né? Uma, você consegue lidar de alguma forma. A outra, que é a ansiedade. A outra, seria a síndrome do pânico, já é uma síndrome. Já é pânico. O que é pânico? É quando eu fico num estado que eu não sei o que fazer, eu não consigo ter clareza de como sair daquela situação que eu tô, daquela sensação que eu estou. O que é muito comum? Palpitação, suor excessivo, dificuldade de clareza de raciocínio e muitas vezes paralisa, é algo que você paralisa internamente, está uma ebulição, uma sensação de morte, de desespero e ao mesmo tempo você não consegue ter ação de fazer nada. Então, por exemplo, você está lá num show e de repente aquela situação de um monte de gente, aquele burburinho todo, aquilo começa a te gerar um desconforto interno muito grande, seu coração começa a acelerar. Você vai ficando com desconforto e, o que eu faço? Eu não sei, aquilo, nossa, eu tô sufocada, não sei o que eu vou fazer, que não tem ninguém para me ajudar, sabe? Começa a vir aquela série de pensamentos, de coisas ruins, de pânico, e você não consegue ter uma clareza de, não, tudo bem, vou respirar aqui, vou ali pedir uma ajuda, tomar uma água. Às vezes nem isso consegue, então isso realmente já é considerado um pânico. Normalmente ele dura aí de 5 a 15 minutos e é um período curto, mas que parece que é uma vida, que a pessoa realmente tem uma sensação ali de que, no mínimo, vai passar mal. Agora, a ansiedade é algo mais rotineiro, é constante. A pessoa que tem uma ansiedade pode ser crônica, todo dia ela acorda e até pode ter um pouquinho de palpitação, mas não é algo que te leve a uma sensação de desespero. É algo que você controla mais, né? A principal palavra que a gente pode usar para diferenciar é ansiedade, você sente que pode controlar, mesmo que você não controle, você sente que tá tudo bem, não vai morrer. E o pânico é uma situação que acabou, você não sabe o que fazer. Eu posso sentir pânico em alguma situação mais do dia a dia, por exemplo, no trânsito ou numa conversa com o chefe, alguma coisa assim que eu acho que é difícil? Sim, com certeza. Porque vai depender do que o seu sistema de defesa vai acionar como perigoso. Se parece perigoso ter uma conversa difícil com o chefe, que você está sendo avaliado, que talvez corra o risco do seu emprego, sim, pode ser que seu corpo traga à tona uma série de efeitos, de desconfortos que vão te fazer sair daquela situação. É uma proteção, é um sistema de defesa. Vou te tirar dessa situação, que é uma situação de risco, de morte, né? Nós estamos programados para sobrevivência, então o corpo faz tudo para te manter vivo. Se uma situação de uma conversa parece uma situação que pode te levar a uma possível morte, mesmo que não real, vai te gerar desconforto para sair dali. Eu tenho um caso também de uma pessoa que, por exemplo, quando está em cima de uma ponte, se o carro para, aquela situação gera nele o pânico. Agora imagina você ter pânico dirigindo, né? É realmente complicado. Então, por isso que é realmente fundamental buscar ajuda, fazer um trabalho integrativo, associando terapia com acupuntura, que ajuda muito a movimentar esse sistema interno. E seria muito interessante usar os florais também, até mesmo fitoterápicos em alguns casos. Agora, a ansiedade, ela também é perigosa, porque a partir dela, se a gente não cuida, a gente tem uma certa aceitação social, né? De que todo mundo tem ansiedade, quem que não é ansioso? Só que nisso às vezes as pessoas adiam, deixam isso correr muito. E o que acontece? Essa ansiedade constante, quando você já não conseguir mais controlar ela muito, ela pode se tornar uma síndrome do pânico. Então é também perigosa, porque ela pode evoluir. E a ansiedade, ela vem também através de vários sintomas, às vezes até um pouco de palpitação, às vezes um suor, mas é em situações menores, mais rápido. A principal característica da ansiedade hoje, nos dias de hoje, para uma pessoa que vive nas grandes cidades, sem dúvida, é a síndrome do pensamento acelerado, que é essa mente que não para. A pessoa vem para fazer uma sessão de acupuntura, deita e não consegue parar de falar, não consegue parar de pensar no que tem que fazer. Vai dormir
e sonha a noite inteira com as coisas que tem para fazer, porque o cérebro não desligou. Ele está numa rotação tão alta que isso gera uma aceleração interna de tudo, pressão arterial aumenta, batimento cardíaco, tudo, temperatura do corpo. E como que desliga? Não sabe como fazer para desligar. E tem técnicas para isso, é uma questão de aprender técnicas de respiração, de comandos mentais. Agora, é importante fazer sempre. Eu costumo dizer o seguinte, todas as coisas que nos fazem bem, que nos mantêm alinhados, a gente tem que fazer sempre, como âncoras no nosso dia a dia, que vai garantir esse equilíbrio constante. Porque é justamente quando eu não preciso, que eu preciso. Porque aí isso vai me manter bem. Se eu não faço, o que a gente faz culturalmente? Tô bem, paro de tomar um remédio. Tô bem, paro de fazer terapia. Tô bem, paro de fazer exercício de respiração. Paro de meditar. Paro de fazer atividade física. A gente vai relaxando porque eu tô bem, tô ótima. Só que aí é quando vem o problema, que isso vai aumentar muito, porque aí passa um dia, 2, 3, ixi, aconteceu uma coisa aqui que me acelerou. Ixi, aconteceu outra coisa ali que me deixou emocionalmente abalada. Aí essas coisas vão se somando, essas experiências vão se somando e chega o dia que você perdeu o controle e já está de novo com todos aqueles sintomas e numa linha tênue de risco entre ansiedade e síndrome do pânico. Então, é muito importante cuidar sempre e buscar essas técnicas naturais que te empoderam, te dão sensação de que você é o dono de si mesmo, do seu corpo. E é para ser assim. Não tem ninguém que vai te ajudar, não tem remédio que vai te salvar. É você mesmo que tem que aprender a lidar com essa maquininha na qual você vive.